Gripen NG, o melhor caça não furtivo do mundo, no Brasil. Em uma época em que os caças modernos são tipicamente projetados por um consórcio de empresas de várias nações, a pequena Suécia conseguiu produzir um caça capaz de competir com qualquer um no mercado de exportação. O JS-39 Gripen, o conhecido Gripen NG ou F-39 Gripen, agora serve em meia dúzia de forças aéreas. Inclusive o Brasil possui seu caça, com a primeira unidade entregue em 20 de setembro de 2020, o que elevou o poder aéreo brasileiro para fornecer maior segurança nos 22 milhões de quilômetros quadrados de território, que compreende a dimensão 22, na busca em salvaguardar assim os interesses da nação. Além das forças aéreas atualmente consolidadas com o caça Gripen ao longo dos anos, a aeronave permanece competitiva na licitação para servir mais forças aéreas pelo mundo. De acordo com o levantado por Robert Farley, o Gripen começou a vida em 1979 como consequência de uma decisão do governo sueco de desenvolver um substituto doméstico para os caças Draken e Viggen. A Suécia foi um dos menores países do mundo a manter uma indústria aeroespacial suficientemente sofisticada para desenvolver um caça-jato avançado, e o Gripen ajudou a garantir que a indústria permanecesse em boas condições. O Gripen surgiu após a proliferação dos grandes caças de quarta geração, F-14, F-15, F-16, FA-18, MiG-29 e Su-27, e poderia aplicar as lições aprendidas com o desenvolvimento e aquisição dessas células. A Suécia evitou deliberadamente a discrição devido a preocupações com custos e concentrou-se na construção de uma aeronave que os clientes com orçamentos modestos pudessem pagar. O avião voou pela primeira vez em dezembro de 88 e alcançou o status operacional inicial em 1996. Até agora, 306 Gripens foram construídos, com um total de 10 destruídos por questões e acidentes de natureza diversa. Alguns dos acidentes no início do desenvolvimento do Gripen ameaçaram o programa, mas o caça conseguiu sobreviver a esses solavancos. As principais características notáveis do Gripen são seu pequeno tamanho e baixo custo em relação a outros caças de 4 mais gerações no mercado. Embora os custos de fuga sejam sempre complicados de calcular, o Gripen parece custar menos de 60 milhões de dólares. Além disso, tem o menor custo operacional de qualquer caça moderno. O Gripen tem a reputação de ser amigável ao piloto, com telas HUD fáceis de entender e uma interface relativamente descomplicada. Com relação à letalidade, o Gripen foi o primeiro caça no mundo a transportar o mortal míssil Arar Meteor, uma arma além do alcance visual que pode rastrear e aniquilar alvos a uma distância de até 80 milhas. Enquanto o Gripen C pode transportar 4 mísseis Meteor, o Gripen E pode transportar até 7. No Brasil, o míssil acoplado no Gripen NG dará um salto na capacidade de combate aéreo brasileiro após a integração e operacionalidade correta do míssil, cumprindo, assim, o objetivo de ser uma força aérea de grande poder dissuasório, operacionalmente moderna e atuando de forma integrada para a defesa dos interesses nacionais. Além disso, o Gripen brasileiro conta com mísseis Arar e Iris-T de curto alcance. Com a junção destes dois incríveis equipamentos, os caças F-39 Gripen brasileiro ficarão ainda mais letais ao completar a demanda de combate em cenário de curto e longo alcance. Em termos de especificações, o Gripen E tem peso máximo de decolagem de 16.500 kg, velocidade para Mach 2 com capacidade de supercruzeiro e alcance de 1.500 km, saindo-se bem nas listas de combatentes, além do alcance visual e na função de dogfighting. Pela nobreza de características, a Saab exportou o Gripen para a Hungria, República Tcheca, Tailândia, Brasil e África do Sul. As propostas permanecem vivas em vários graus com Finlândia, Canadá, Botsuana, Colômbia, Croácia, Índia, Indonésia e Filipinas, com mais uma dúzia de países manifestando algum interesse pela compra das variantes. A Saab tem sido relativamente aberta com a transferência de tecnologia e facilitou a inclusão de empresas locais na fabricação de alguns componentes.
E isso tornou o Gripen uma opção atraente para governos que lutam para explicar seus gastos com defesa a públicos céticos no setor. Neste hall, inclui-se o Brasil, que em 2014 assinou um contrato de compra para o desenvolvimento e produção de 36 aeronaves Gripen E e F, sob liderança brasileira da empresa Embraer. Notavelmente, o Reino Unido detém um veto efetivo sobre a exportação do Gripen devido ao envolvimento dos sistemas BAE Systems. E isso impediu a Argentina de adquirir a aeronave. Neste mérito sombrio, muitos estranham o grande sucesso do caça considerado o melhor do gênero não furtivo de 4+ geração. Alguns alegaram que o Gripen teve sucesso por outras razões além de sua qualidade fundamental. Várias alegações de suborno foram apresentadas contra a Saab ao longo dos anos, embora poucos processos tenham dado resultado. No Brasil, por exemplo, a aquisição do Gripen gerou acusações significativas de fraude contra o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tais alegações envolviam um pagamento paralelo ao filho do ex-presidente. O caso ainda não foi totalmente resolvido, como se sabe. Saindo das fileiras políticas do Brasil, no caso da Suíça, o Gripen, de alguma forma, entrou em conflito com o processo judicial em andamento contra Julian Assange, enquanto seus seguidores se mobilizavam em torno da oposição a um referendo que permitiria à Força Aérea da Suíça comprar 22 caças. E na Áustria e na República Tcheca, as investigações de suborno produziram um escândalo para um país que normalmente se orgulha de transparência. Realmente o caça se destaca em todos os cenários, inclusive nos policiais. Como a lista acima sugere, a linha de produção do Gripen permanece viva e vital. Alguns analistas e engenheiros descrevem o Gripen como o futuro dos caças por causa de seu custo razoável, capacidades significativas e facilidade de atualização. Em particular, o Gripen E deve permanecer uma plataforma de defesa aérea eficaz por muito tempo, apesar das melhorias na tecnologia furtiva entre os concorrentes da Saab. A Saab também demonstrou disposição para se adaptar aos requisitos dos clientes, até mesmo brincando com a ideia de um Gripen com capacidade para porta-aviões, quando parecia que a Índia e o Brasil poderiam estar interessados em tal variante. A Força Aérea Brasileira contará com um sistema avançado de visualização integrado ao capacete do piloto, o HMD, denominado de Targo, fabricado e fornecido pela empresa brasileira AEL Sistemas. Apesar do bom papo sobre o Gripen NG, nenhum ainda entrou em combate, seja contra alvos aéreos ou terrestres. Em vez disso, o Gripen passou a servir como esteio moderno de várias forças aéreas de segundo nível, oferecendo uma opção de baixo custo, mas eficaz, para países que não esperam se envolver em conflitos sérios. No entanto, as impressionantes capacidades do Gripen devem servir bem às forças aéreas se elas se envolverem em um conflito. O baixo custo e a facilidade de manutenção sugerem que quando chegar a hora, o Gripen estará pronto para lutar e quando completamente em ação no Brasil, será capaz de oferecer inquestionável superioridade aérea na defesa dos interesses nacionais. Agora o canal possui Pix para diminuir as dificuldades que estamos enfrentando com as restrições de monetização do YouTube. Doe qualquer valor para a chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com.